Glória a Deus, irmãos. Abra vossas Bíblias em Lucas 19. Amém? Glória a Deus. Lucas 19, porque estamos estudando nos dias jueves o Evangelho segundo escreveu São Lucas. E como este passagem é o passagem de Zaqueu, é um passagem conhecido, um passagem bueno para estar sempre aí meditando e falando, porque é uma mensagem de salvação. Em vez de estarmos aí no dia jueves, Deus elegido aí para estarmos compartilhando no dia de hoje, domingo. Então, Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, que habla que Jesus leva a salvação ao lugar de Zaqueu. Quantos encontraram? Diga amém. Dijo assim a palavra do Senhor: E havendo entrado Jesus em Jericó, iba passando por la ciudad. E sucedeu que um varão chamado Zaqueu, que era jefe de los publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Pero não podia a causa da multitud, pois era pequeno de estatura. E correndo delante subiu a um árvore sicômoro para ver-lhe, como havia de passar por allí. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, lhe viu e lhe dijo: Zaqueu, date prisa, descende, porque hoje é necessário que pouse eu em tu casa. Então ele descendeu a prisa e lhe recebeu gozoso. Ao ver isto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador. Então Zaqueu, posto em pé, dijo ao Senhor: E aqui, Senhor, a metade de mis bienes doy a los pobres. E se em algo he defraudado a alguno, se lhe devolvo quadruplicado. Jesus lhe dijo: Hoje ha venido salvação a esta casa, porquanto ele também é filho de Abraão, porque o Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Amém. Oremos a Deus. Padre Santo, aqui está a tua palavra, Senhor. Quantas e quantas vezes já meditamos na palavra do Senhor, no passagem de Zaqueu, esta conversão maravilhosa na qual o Senhor, tu entraste na casa de Zaqueu, não somente na casa, pero também em seu coração, em sua história, e cambiou a vida de Zaqueu. Senhor, haga-se presente em nossa vida. Espírito Santo, hoje que estamos ministrando, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor, aqueles que necessitam receber a Ti como Salvador. Senhor, também as pessoas que essa mensagem chegará. Obra com Tu poder, obra com Tu misericórdia, Senhor, em no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Então, amados, Jesus estava passando por esta cidade, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó havia sido maldita desde o tempo de Josué, né? Mas todo lugar, toda casa, toda persona que o Senhor Jesus se acerca e entra, cambia a história da cidade, cambia a história da família e cambia a história dessa pessoa. Porque quando Jesus entra, ele hace que esta pessoa pruebe verdadeiramente da bendição e da presença de Deus. Não és à toa, não és equivocado quando a palavra do Senhor abre em 2 de Coríntios 5:17, conhecido de nos irmãos: se alguno está em Cristo, nova criatura és, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se ha hecho novo. Então, esta cidade que estava abaixo da maldição, cambiou a história de Zaqueu, cambiou a história dessas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Cristo, quita toda a maldição, porque Ele foi hecho maldição por nós outros, e na cruz do Calvário levou nossa maldição, o pecado que estava traindo tormento, o pecado que estava nos traindo morte, o pecado que estava nos apartando de Deus, foi vencido na cruz do Calvário, e Cristo se ha hecho maldição por nós outros, para que tu e eu fôramos bendição, fôramos bendecidos
por la presença de Deus. Me siga, irmão, estão me entendendo? Agora, Zaqueu, esse personagem que está aí, que é um dos protagonistas dessa história. Zaqueu quer dizer, significa puro. Pero Zaqueu não estava tão puro assim. Ele sabia que algo estava faltando dentro de seu ser. Ele era cobrador de imposto, melhor dizendo, recaudador de imposto. E este ofício era mal visto ali diante da sociedade judia, porque trabalhava para o Império Romano. E Israel, nesta época, era vassalo do Império Romano. Então, Zaqueu estava trabalhando para o inimigo. E não somente isso, Zaqueu, segundo os historiadores, estava ali subtraindo algo das pessoas. Por exemplo, o Império Romano tinha um imposto que era 50 euros, vamos aí pôr em nossa moeda. E Zaqueu cobrava 70 e ponia os 20 euros em seu bolsillo. Para o Império Romano estava bem, contando que entregaram os 50, pero para o povo judeu não. Tu está trabalhando para o inimigo e aún está roubando seu paisano. Então era mal visto. Por isso então que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, começaram a falar mal. E esse vai entrar na casa de pecador? Esse não pode ser o Messias? Deve estar equivocado. Irmãos, Jesus ha venido cambiar nossa história. Nenhum de nós outros na terra temos aí atrativo para o Senhor. O Senhor nos ama porque Ele nos ama. É amor. Tu não és tão guapo que venga atrair a mirada do Senhor. É a misericórdia do Senhor que nos hace ser admirado, amado pelo Senhor. Se não for a misericórdia, o que são as misericórdias? São coisas que não merecemos, são coisas que não era para nós outros, pero por seu amor e por sua misericórdia, Ele derramou sua graça sobre nossas vidas. Não é porque tu és mais listo, não é que tu tens dinheiro, não é que tu eres mais guapo, não. É porque Deus te ama, assim como tu és. Me siga? Mas porque Deus nos ama assim como tu eres, não é que Ele não queira cambiar a ti, porque Ele ama o pecador, pero odia o pecado. E por causa do pecado, enviou Cristo aqui nessa terra. E por isso que Ele falou aqui, o Filho do Homem ha venido buscar e a salvar o que se havia perdido. Seguimos aí o texto, onde que está aberto, em Lucas 19, e no verso de número 2 a 1, falou o seguinte: sucedeu que um varão chamado Zaqueu, que era puro, o significado do nome, pero ele não era tão puro, porque não tinha Cristo aún. Era jefe de los publicanos e era rico. É interessante que a riqueza não ha traído a felicidade para Zaqueu. Pastor, mas uma vez tu toca nesta parte aí, que passa contigo não? Essa semana que passou, eu estava fazendo um buzoneio aqui em Valdemoro, ponendo tratado ali no buzão, e encontrei um outro repartidor. Ele estava ponendo tratado de comida, e ele echou lá sem ela assim: e que passa aqui? Não, que também é de comida? Não, o meu é de igreja evangélica. Não, igreja evangélica? Aí falou aí de uma igreja aí da doutrina da prosperidade. Eu não sou desses. Não, mas isso aí começou a falar, e eu falei tentando demonstrar que a igreja nossa que predica a palavra, que estamos aí para... Não, mas tem pastores que têm muito dinheiro, e eu tentando lá, enfim, estava com a mente cerrada, e toda a coisa que falava parecia que não entrava, parecia que assim, não entrava a coisa, e eu me quedei, sabe o que? Eu me quedei triste. E eu falei: irmão, mira, existem repartidores malos, aqueles que não põem no buzão e echam na basura. Existem advogados malos, existem pastores que não são pastores, porque Jesus falou que existiria falsos profetas, mas ele não queria escutar. E falou que a família dele estava na igreja, pero ele não. Falei: irmão, que Deus te bendiga. Eu vou seguir fazendo meu trabalho e tu siga fazendo o seu trabalho, porque tem coisa que não dá, irmão, não é para entrarmos em peleia. Pero eu quero te dizer o seguinte: de onde que eu quero chegar no ponto? Que Zaqueu tinha dinheiro, pero não era feliz. Essas pessoas que estão fazendo mercandeio da palavra do Senhor prestará conta ao Senhor.
Nós outros devemos fazer o seguinte: predicar o Evangelho, falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós outros não estamos compartilhando na religião, estamos compartilhando as boas notícias. E que boa notícia é essa? Que Cristo ha venido do céu, morreu por nossos pecados e através de Cristo somos hechos hijos de Deus. Assim, não é uma religião, não, é um relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus. Mas me quedei triste nesse dia. Eu fui a seguindo meu trabalho, e depois encontrei ele outra vez, mas já estava distante. Eu solamente assim um tchau. Pero sabe o que eu digo, irmão? É um desserviço que está fazendo muitas pessoas. Pero essas pessoas prestarão conta ao Senhor. Tu e eu devemos ser, sabe o que? Luz, sal. O que depender de mim, o que depender de vós outros, não avergonçaremos em nome do Senhor. Não avergonçaremos em nome do Senhor. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Então, se Zaqueu era rico, pero não era feliz. Mira que não tinha amigos. Mira que não tinha nada. Mas o que ocorreu, que foi que ajudou a conversão de Zaqueu, para que Zaqueu tivesse esse desejo de conhecer o Senhor? Mira que aqui está dizendo no verso 2 que ele era chefe dos publicanos. Jesus tinha em sua equipe de discípulos um publicano que se chamava Mateus. Então, seguro que Zaqueu conhecia Mateus, porque quando Mateus conheceu Jesus, aceitou o Senhor como seu Salvador, ele deu uma festa, invitou seus amigos, e Jesus estava ali compartilhando a palavra. Quizá nesse dia Zaqueu estava com vergonha. Quantas das vezes compartilham a palavra do Senhor e nossos amigos se quedam avergonçados na primeira vez? Invitamos para vir à casa de Deus e por vergonha não vêm. Estão entendendo? Então, se nesse dia quizá Zaqueu não tomou a decisão, pero as palavras de Jesus e o testemunho de Mateus se quedou gravado em sua mente. E quizá esse distanciamento da sociedade, esse isolamento de comunhão, de amistade, ele poderia estar pensando o seguinte: mira, meu amigo Mateus, agora está bem quisto, está bem sucedido, está aí com amigos, está com Jesus, está predicando o Evangelho, cambiando a vida das pessoas. E eu aqui, aonde tenho esse dinheiro, não tenho a felicidade, não tenho a paz e não tenho amistade. É isso, devemos fazer uma reflexão, irmão. O que está nos apartando de Deus e o que está nos impedindo de nos acercar a Deus. Porque tudo que está nos impedindo de nos acercarmos a Deus tem que ser echado fora. Tem que ser quitar as obstruções para que eu pueda ter livre acesso ao Senhor. Livre acesso ao Senhor. Acesso ao Senhor. Procurava ver quem era Jesus, o verso 3. Pero não podia, a causa da multidão. Irmão, a multidão são os problemas que passamos, as dificuldades que temos. Tem pessoas que têm vícios, e isso impede de se acercar ao Senhor. Tem pessoas que têm amantes, em vez de ser fiel ao matrimônio, tem amantes. E isso impede, sabe o que? De se acercar ao Senhor. Satanás vai soprando em sua mente: tu não pode ser crente, tu não pode ser parte da igreja do Senhor porque tu és pecador. Irmão, todas as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor são pecadores arrependidos. Me siga que foram lavados, limpiados pela sangue de Jesus. Não venha a ti dizer assim: eu sou o super-homem, eu sou santo, santo, santo. Só não sou 3 vezes santo porque 3 vezes santo é o Senhor. Irmão, a santidade vem de Deus. A santidade vem do Espírito Santo do Senhor, que vai nos preparando para entrar na glória, porque está aqui o Espírito Santo preparando a igreja incorruptível, santa, adornada para entrar no céu. Mientras tu está aqui, tu está no processo de santificação. A cada dia tenho que renunciar, a cada dia tenho que me livrar de como estou. Por isso que o Senhor falou o seguinte: prove-se cada um a si mesmo. E também falou o seguinte: velar e orar, para que não entreis em tentação. Então, se nós outros devemos estar sempre buscando ter comunhão com o Senhor e vendo nossa vida. Estão me entendendo? Então, se a multidão, o que te impede? Como eu estou sempre falando da multidão, o seguinte: a multidão está sempre entre você e o milagre.
estar sempre entre você e se acercar a Cristo. Aqui está Zaqueu querendo se acercar ao Senhor, mas não podia por causa da multidão. No outro dia estávamos compartilhando sobre o cego Bartimeu, pero não podia estar se acercando por causa da multidão. Pero Bartimeu deu igual, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher estava com fluxo de sangue, não podia se acercar ao Senhor por causa da multidão, pero deu igual para ela. Ela tocou em seu vestido e foi sanada. E agora vimos Zaqueu, que não poderia se acercar, subiu no árvore para ver que Jesus ia passar por ali. Irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a multidão que tu tem que vencer, pero com multidão, sem multidão, tu tem que fazer sua parte para se acercar ao Senhor. Tu tem que se esforçar para se acercar ao Senhor, porque Ele já deu o primeiro passo. A venida aqui na terra, habitou entre nós outros, morreu por nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia e deixou a igreja do Senhor Jesus Cristo para estar compartilhando o Evangelho. Pero tu tem que dar o primeiro passo, sair desta zona confortável, se acercar ao Senhor. Assim como a hecho Zaqueu. Seguimos o texto, irmãos. Subiu a uma árvore, né? Porque também era de pequena estatura. Não sei se vosotros já foram em algum espetáculo, algum show, alguma coisa assim, que tu não pode ver ali, a plataforma, e me ajuda aí, né? Antigamente, quando essa ninha era mais pequena, eu ponia eles aqui, agora já não. Pero, para quê? Para termos altura, para ver. Então, Zaqueu não tinha nada, não tinha amigo, viu um árvore, subiu no árvore e se quedou mirando. Ali. Devemos buscar a forma e um momento para se acercar ao Senhor. Pero a forma que devemos nos acercar ao Senhor, o Senhor nos explica através de sua palavra. Porque podemos interpretar também o árvore como as filosofias da vida não vai nos fazer acercar ao Senhor. As filosofias da vida podem ser boas para muita coisa, e são boas em seu devido local e momento. Pero para nos acercar ao Senhor, dijo a palavra do Senhor, existe um solo mediador entre Deus e os homens, Jesucristo, homem. Para nos acercarmos ao Senhor, existe a palavra arrependimento. Para nos acercarmos ao Senhor, existe a palavra fé, porque a fé e o arrependimento são duas pernas para que te pueda acercar ao Senhor. Pero não somente a fé e o arrependimento, confessar o pecado e se apartar dele, porque dijo a palavra do Senhor, aquele que confessa o pecado e se aparta dele, alcançará misericórdia. Então, esses são os passos que devemos dar para nos acercar ao Senhor. E Zaqueu estava ali, e o que disse o Senhor? No verso 4. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, lhe dijo, e lhe viu, e lhe dijo, Zaqueu, dá-te prisa, descende, porque hoje é necessário que pose em tu casa. Irmão, existe uma necessidade. A necessidade é que Cristo entre em minha vida, entre em minha casa, entre em meu lugar. Como está a sua casa? Pastor, minha casa, não sei nem se eu tenho um lugar. Porque eu não pude chamar aquilo de lugar. Onde tem batalhas, peleias, contendas, palavrotas. As pessoas chillando, as pessoas chorando. Senhor, não és, pastor, é porque meu lugar não é um lugar. Necessita que o príncipe de paz entre neste lugar. Necessita que a luz divina entre nesse lugar de tenebras. Estão me entendendo, irmão? Então, se Zaqueu recebeu, ele foi ver Jesus, pero Jesus venia ao encontro de Zaqueu. Mientras tu está buscando o Senhor também está buscando maneira de se acercar a ti. Aliás, o primeiro passo foi dado por Deus, quando enviou seu Filho aqui nesta terra. Pero a salvação de Zaqueu é assombrosa, é especial. Nos assombra a salvação de Zaqueu, esta invitação, porque primeiro foi personal. Abriu o nome de Zaqueu. Quando a mensagem está sendo compartilhada, sabemos o que é com nós outros, toca no nosso coração. Sentimos aí algo distinto, o Espírito Santo nos convencendo. Às vezes falamos assim, como pode esse pastor estar falando tudo para mim?
Será que tu falou, quando invitamos alguém, aí alguém fala assim, tu falou de minha vida para o pastor, não falou? Aqui sim? Porque o pastor falou tudo que estava, aí nós outros tentamos arregrar a coisa, não. Eu quero te dizer que o Espírito Santo te conhece, e o Espírito Santo, por misericórdia, usou o pastor, entende? Dá crédito à palavra do Senhor. Mas também temos outro grupo, aquele grupo que é indiferente à palavra do Senhor, assim, mira, se meu marido estiver aqui, o pastor falou tudo para ele, mira como é isso. Pastor nem sabe, eu nem falei, eu tinha até uma cita com o pastor essa semana, com o pastor e com a pastora, eu ia falar isso tudo, pero ele falou, mas meu marido não está aqui, ou senão minha mulher não está aqui. Que te digo ou não? Deus não habla com os ausentes, Deus habla com os presentes, é que sim? Então, se tu está escutando, haga o que Deus está te falando. Primeiro personal, falou o nome de Zaqueu. Segundo, foi uma chamada urgente, dá-te prisa. Irmão, estamos vivendo nos últimos dias do arrebatamento. Todas as coisas que estão ocorrendo estão anunciando que Cristo vem já. Mas nós outros estamos despistados. Não, vamos esperar mais um pouco. Quiçá o que, irmão? Zaqueu deu prisa a subir no árvore, porque viu que Jesus estava ali. E Jesus recordou ele para dar prisa para baixar. Isso, descender, quer dizer o quê? Se humilhar. Às vezes estamos num nível nosso, pensando, não? Que estamos aí, estamos como, mano? Pensando que somos, quando na verdade não somos. Tu pensa que és alguém importante, mas quando vem o coronavírus, tu não pode receber nem visita. O coronavírus foi nos nivelando, irmão, para saber quem somos. Esse vírus é bem democrático. Ele vem para o rico e vem para o pobre. Aqui sim? Vem para os maiores, mas vem também para os mais jovens. E a uma vez que entramos ali, solo a misericórdia do Senhor. Porque se não é por a misericórdia, estamos perdidos. Então decide, irmão. Somos povo, somos terra. Somos nada. Se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Senhor nos alcançar, quem seremos? Estamos aí, rehém dessa situação. Pero aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão com alas como de águia. Aí que está a diferença, a confiança exposta em nosso Deus. Os humildes serão exaltados pelo nosso Senhor, pelos orgulhosos serão abatidos. Então o Senhor falou, descende, Zaqueu, descende depressa, porque hoje era imediato, não poderia estar tardando, postergando, deixando para amanhã. Quando as pessoas não, amanhã não jogo. Assim, tu és assim, irmã? Tu és assim? Amanhã não jogo, eu vou arregrar esse armário, amanhã não jogo. Amanhã não jogo isso aí, irmã, eu vou a sua casa. Quantas vezes temos visita que não hacemos e a pessoa partiu e a hora que? E a hora que? Se tu tem que fazer, hágalo hoje. Tem que pedir perdão, chame. Hoje está tão fácil, irmão, entrar em contato com as pessoas. Chame por telefone, por uma chamada. Tem os aplicativos que fazem chamada de vídeo. Abra com esta pessoa. Se tem que pedir perdão, pida-lhe perdão a hora. Se tem que falar que ama, diga-lhe oi. Não permita que amanhã, que não nos pertence, venha estar impedindo que tu haga esta coisa. Pero no verso 6, então se ele descendeu a prisa e o recebeu gozoso. Irmão, quando recebemos esse regalo do Senhor, que é sua própria presença, que é o regalo de Deus, que é a salvação em Cristo. O regalo de Deus é seu Filho Jesucristo. Então recebemos gozoso como Zaqueu, que era menospreciado por las pessoas, era rechazado por las pessoas, pero tu não és rechazado por Deus. Tu não eres menospreciado por Deus. Deus não hace acepção de pessoa. Deus ha venido nessa terra por ti e por mim. Amém? No verso 7, ao ver isto, alguns murmuravam, como está o texto aí? Alguns, todos, não?
todos murmuravam, dizendo que havia entrado a pousar com um homem pecador. Mano, mas Jesus é venido pelos pecadores. E parece que essas pessoas que estavam murmurando eram santos, não eram pecadores. Mas, mano, pare de criticar, pare de pôr o dedo e de señalar outra pessoa. Porque a outra pessoa, mañana pode ser objeto e blanco da misericórdia de Deus, ser salvada e tu não entrar. Recuerda-te aí que hemos estudado em Lucas, del publicano e del fariseu. O fariseu orava assim, orgulhoso, né? Eu ajuno 3 vezes a semana, dou o dízimo de todas as coisas, oro, eu não sou como esse, aquele, eu não sou como esse aí, publicano, né? Pecador. E Jesus falou o seguinte, que o outro, o publicano, estava orando, nem sequer mirava ao céu, dizendo, se propício a mim que sou pecador, se propício a mim que sou pecador. Jesus falou que esse descendeu justificado e perdonado. Ao contrário dele fariseu, que era orgulhoso, orava para si mesmo. Mano, tem oração que não sai de teto. Cuidado. Então, se essas pessoas que murmuravam, Jesus não entrou em sua casa. Pero Zaqueu, que ha hecho sua parte de buscar o Senhor, subiu no árvore, descendeu depressa, abriu a porta de sua casa. E outra coisa, Zaqueu não prestou atenção nos murmuradores. Isto é uma ensinança. Escute-me. Recuerda-te de Davi, quando foi no campo de batalha, que estava ali sua irmã Eliabe, hablando coisas ali, e Davi se desviou de Eliabe e foi até o rei Saul, e o rei Saul aconselhou ele, falando que Golias era guerreiro desde sua niñez, e que assim ele não poderia estar enfrentando Golias, e Davi falou o seguinte, o Senhor me ajudou com o urso e com o leão, e será assim com esse incircunciso. Ele não prestou atenção nas críticas, nas coisas que o seu irmão estava falando para ele. Ele tinha fé em Deus. Estão me entendendo, não, irmão? Estão me entendendo? Amém. Devemos ter ouído para a palavra do Senhor, para o que Deus está falando. Recorda-te também sobre aqueles espias que começaram a falar negativamente por incredulidade da terra que Deus havia prometido. Pero Josué e Caleb não deu crédito àquele testemunho, aquele relato. Irmão, aqui é uma ensinança. Zaqueu não deu crédito à murmuração, abriu sua casa e Jesus entrou. E ao Jesus entrar na casa de Zaqueu, me acompanha aí. Então, o verso 8, então Zaqueu, posto em pé. Quando Jesus entra em nossa vida, estamos caídos em nosso pecado, em delito, estamos mortos. Pero quando Jesus entra em nossa vida, a primeira coisa que nos faz é viver, é nos pôr de pé, porque é de pé que batalhamos, é que vencemos. Aqueles que estão caídos necessitam ter um encontro com Cristo. Então, posto-se em pé, dijo ao Senhor, é aqui, Senhor, a metade de mis bienes, doi a los pobres, e se em algo é defraudado alguno, lhe devolvo quadruplicado. Ele tinha consciência que ele havia feito alguma coisa equivocada, tinha roubado. Jesus não falou nada. Na presença do Senhor, confrontou Zaqueu com seu pecado. Então, se tu tem algo que está impedindo, irmão, recorda que já falei da multidão. E agora estou sendo bem específico. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, que ela queria água de vida, Jesus falou, vá e busca seu marido. E ele falou que não tinha marido, e Jesus falou, disseste bem que tinha 5, e agora o que está contigo não é seu marido. Irmão, o pecado que está te impedindo de ter esta nova vida em Cristo, échalo fora. E busca Cristo. Tenha esse encontro com Cristo. Zaqueu, depois de seu encontro com Jesus, chegou à conclusão que sua vida necessitava se endereçar. Necessitava deixar as coisas que lhe impedia ser um servo de Deus. Se era esse dinheiro de forma ilícita, Zaqueu já estava pondo aí fora. Esses dias estávamos estudando sobre o jovem rico que se acerca ao Senhor e fala,
bom maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? E Jesus falou, por que me chama bueno? Só existe um bueno, que é Deus. Porque Jesus estava ali querendo saber se esse jovem rico reconhecia Jesus como Deus. Porque Jesus é Deus. Pero aí ele falou, sabes os mandamentos, não? Ele, sim, eu tenho guardado desde minha niñez. E Jesus amou ele. E falou, uma coisa te falta. Irmão, às vezes uma coisa vai nos impedir de entrar no reino de Deus. Às vezes esse pecado pequeno, que para ti é pequeno, porque para o reino de Deus não existe pecado pequeno ou pecado gigante. Qualquer pecado nos impede de entrar no céu. Qualquer pecado foi o motivo de Jesus morrer na cruz do Calvário. O pecado nos distancia de Deus. O pecado levanta um muro que nos impede de nos acercar a Deus. Pero todo pecado necessita ser confessado e apartado. Todo pecado necessita ser limpiado por la sangre de Jesus. Então, se o pecado que nos está impedindo de nos acercar ao Senhor, ou de que o Senhor entre em nossa vida, necessita ser purgado, necessita ser redimido, necessita ser confessado e deixado, irmãos. Seguimos aqui. Eu necessito ter um encontro com o Senhor. Necessito deixar esta vida de pecado, porque eu necessito viver uma nova vida para Deus. Necessito viver uma vida cambiada por Deus. A hora na vida de Zaqueu não era mais roubar, na vida de Zaqueu era adorar a Cristo. Qual é o seu pecado? Qual é essa situação? Qual é lá? Pastor, mas tu está falando muito de pecado, está fora de moda. Desde o Éden, o pecado jamais deixou de ser moda. Existe pecado em todo sítio, só não existe pecado no céu. Recuerde sempre, no céu não entra pecado, pero na terra aún sigue o pecado. Zaqueu entendeu que para ter esse encontro com Cristo, necessitava deixar esta vida de pecado para ter uma vida com Deus. Necessitava deixar esse passado de pecado para viver um presente com Deus. Necessitava deixar a história de pecado para viver uma história com Deus de santidade e fidelidade. Uma história assim, que se haria para um homem e uma mulher e aún é hecho para ti. O que necessitamos fazer? O que eu necessito deixar para ter esta vida com Deus? Eu errei muito, eu pequei muito, pastor. Zaqueu também. Eu também. Uma coisa é antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo vivíamos uma vida apartado dele, como Zaqueu. Mas quando encontramos a Cristo, aí cambiamos. Deus nos cambiou. Deus nos transformou, Deus nos salvou e nos deu uma nova identidade. Tu não eres mais um pecador ilícito, um pecador costumado, um pecador que vive pecando. Uma coisa é que tu viva pecando, viciado em pecado, e outra coisa um descuido, um acidente de percurso. Para aqueles que vivem buscando a santidade de Deus, e por alguma coisa ha caído, ha pecado, a palavra do Senhor diz: há um advogado com o Padre, Jesus Cristo justo. Ele é fiel e justo para nos perdonar todo o pecado. Necessitamos confessar e nos acercar a Ele e pedir: Senhor, ajuda-me nesta minha debilidade, ajuda-me nessa situação. Porque perfeito não sou, como tu eres perfeito. E necessito de um Deus perdonador. Necessito de um Deus de amor. Um Deus que não rechaçou Zaqueu. Não rechaçou aquela mulher pecadora. Não rechaçou a mulher samaritana. Não rechaçou a Pedro, a Andrés, a los apóstolos. Não rechaçou a mim, não rechaçou a ti. E Cristo aún sigue com a mão estendida para salvar. É esse Deus que predicamos. Não és um Deus de lástigo, irmão. Aunque estou falando desta palavra pecado aqui, és um Deus que estende a mão àqueles que necessitam ser estendida a mão. Quando a sociedade estava rechaçando Zaqueu, Jesus ha recebido Zaqueu. Estão me entendendo? A sociedade é cruel, pelo nosso Deus é um Deus de amor. E Satanás trabalha muito nisso. Donde abundou o pecado, irmão, superabundou a graça de Deus. Pero permita Deus fazer a obra aí. Donde estou? Verso 9.
E lhe dijo Jesus, depois que Zaqueu confessou e falou que ia se retratar, arreglar as coisas, Jesus falou: hoje ha venido a salvação a esta casa, porquanto ele também é filho de Abraão. Mira, as pessoas escuchar que Zaqueu era filho de Abraão, era de la descendência de Abraão, era filho de la promessa. A promessa de Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra, se cumpre em Cristo. E agora Cristo está entrando na casa de Zaqueu. E Zaqueu está recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora está arreglando todas as coisas que havia hecho malo. E Jesus agora pôde falar: hoje é o dia de salvação. É hoje que tu tens que aceitar o Senhor. É hoje que tu tens que cambiar de vida. É hoje que tu tens que se aferrar a esse Deus de amor. É esse Deus que cambiou nossa história. Hoje ha venido salvação a esta casa de peleia, essa casa de tristeza, essa casa de obscuridade, essa casa que tu nem chama de lugar, pero quando Jesus entra, cambia esta casa, cambia a história, porque cambia os membros da família. Aquele que peleava já não peleia mais, aquele que roubava como Zaqueu já não rouba mais, trabalha para adquirir seu saldo, sua paga, porque Jesus transforma para melhor. Jesus cambiou a história de Zaqueu e pode cambiar a sua história também. Ele é aquele que cambia a nossa história. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Ele também era filho de Abraão, filho da promessa. E o verso 10, que habla da missão de Cristo. Jesus lhe encantava esse término, hijo del hombre, porque ele estava reportando para Daniel. Daniel, quando viu o hijo do homem, estava ali señalando a Cristo. Hijo do homem quer dizer que Jesus está se identificando com nossa natureza. Ele é santo, divino, pero necessitava nascer de la semilla de la mujer. Necessitava que Emmanuel, que é Deus conosco, se encarnara. Esse aí é o mistério da piedade, que Cristo encarnado entre nós outros, caminhou sobre a terra, caminhou sobre as calles de Jerusalém, e nesse dia estava caminhando por Jericó, e passou ali, e Zaqueu abriu sua porta de sua casa para Jesus. Agora está aí o turno da igreja, que é o corpo de Cristo. Quando Cristo passar por sua vida, passar por sua história, entrar em seu lugar, não permita que ele saia, porque hoje ele está chamando em la puerta. Aquele que abrir seu coração, quem abrir o coração é reconhecer que é pecador, é reconhecer que necessita ter um encontro com esse Deus de amor e permitir ele entrar. Ele falou que vai cenar conosco, terá comunhão conosco. E ter comunhão com Cristo na terra é ser salvo, lavado e remido por la sangue de Jesus, é ser recebido na família de Deus e ser co-herdeiro com Cristo das bendições celestiais. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ha venido buscar e salvar o que se havia perdido. Não é somente salvar, ele ha venido buscar. É como estiveram num agüero, onde que nada poderia sair. Jesus, ha venido com sua cuerda de salvação, foi estendida, e agora nos sacou do poço de desesperação, e nos trasladou de la tenebra, do reino de las tenebras, para o reino do Filho de seu amor, e nos ha hecho reis e sacerdotes para Deus. Somos a família de Cristo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquilo que nada poderia ser, a ONU não poderia ser, a Cruz Roja não podia ser, aunque essas instituições fazem um trabalho, labor tremendo, maravilhoso, pero a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, agora é a agente de salvação. Compete a ti e a mim, irmãos, estar compartilhando esta palavra de salvação. Ide por todo o mundo, predicai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for bautizado será salvo, aquele que rechazar será condenado. Deus não condena nada, irmão. Quem se condena a si mesmo são as pessoas quando rechaçam a invitação de Cristo. Zaqueu não rechaçou. Quando Jesus falou, descende depressa, ele descendeu depressa. Quando Jesus falou, eu quero pousar em sua casa, ele abriu a porta de sua casa.
Estão me entendendo, irmãos? Ele é venido buscar e a salvar. El Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, que quita o pecado do mundo, entrou na história de Zaqueu, mas ele quer entrar na sua história também. Pastor André, será que Cristo me ama? Se tu fora a única pessoa nessa terra, sem dúvida Cristo venia aqui e morria na cruz do Calvário para te salvar. Pero basta a hora tu receber esse regalo de amor. Basta a hora tu reconhecer, Senhor, sem ti não sou nada. Sem ti sou dom nadie. Senhor, se tu está com esta boa vontade de entrar na casa mais sencilla, minha casa não é uma casa rica como de Zaqueu, pero tu és bem-vindo aqui. Tu abra seu coração e reconozca a Cristo hoje. Eu quero orar por ti. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Padre Santo, Padre bendito, nesta hora, Senhor, te pido pela vida desta pessoa, Senhor, que está aí, Senhor, triste, que está, Senhor, aí sem a salvação, e tu has venido buscar e a salvar o que se havia perdido. Senhor, quando tu entrou na história de Zaqueu, cambiou. Aquele que roubava, não roubava mais. Na presença do Senhor cambiou Zaqueu. Espírito Santo, cambia esta pessoa, convence do pecado, restaura esse lugar, restaura esta vida, restaura esse matrimônio, em no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sana nas heridas, sana, Senhor, restaura, Senhor, esta amistade que tinha entre padre e filho. Senhor, tu és poderoso para sanar, tu és poderoso para restaurar, tu eres poderoso para salvar. Entra nessa Jericó, Senhor, entra nesta casa, Senhor, que és maldita, mas quando tu entras se torna bendecida, prosperada, bendecida por Deus. Entra nesta vida e no poderoso nome de Jesus, Pai, e no poderoso nome de Jesus.